Feito. Esse gravando aí é estranho, né? Dá uma coisa, agora tá valendo, né? Até parece. Mas, gente, então, que prazer ter vocês aqui, né? Mais uma vez a gente, então, com essas oficinas do Sarau, que é uma proposta, então, que a gente vem desenvolvendo há algum tempo enquanto proposta, né? Mas agora, efetivamente, então, nossa segunda oficina, né? Tivemos nossa primeira oficina ainda antes do Carnaval, junto com o Alisson Afonso e com o Pablito Aguiar, né? Dois cartunistas, trabalham com quadrinhos, com charges, e foi muito legal, assim, conhecer um pouco mais de Alvorada, da história das pessoas de Alvorada por meio do Pablito, e um pouco do cotidiano geral, e principalmente político também, a partir do Alisson, né? Eu vou convidar a Maluzinha, não sei, Maluzinha, se tu tá com coragem aí. É difícil, né, no meio de fera aí do Sarau, ter coragem. Mas, como tu, Cleiton, e juntamente com a Manu, vocês encorajam qualquer pessoa, né, mesmo ela não tendo dom. Olha aí, vamos falar sobre isso. Então vamos lá. O meu nome é Maluza, prazer a todos, sejam todos bem-vindos nesse final de tarde, né, nesse sextou aqui do Sarau, né, com esse projeto, né, das oficinas, começando a segunda oficina, e estou aqui, né, sou Maluza, servidora do Campus Alvorada, estou ainda falando em nome do NAF, porque no ano de 2020 nós formamos essa parceria juntamente com o projeto do Sarau, né, enquanto NAF, e o NAF, né, nessa parceria, a gente vem agradecer ao Sarau, né, viemos agradecer porque juntos estamos e estaremos cada vez mais fortalecendo, né, as políticas de ações afirmativas com essas proposições de extensão, pesquisa, ensino. São ações, né, que promovem a valorização, o respeito às diferenças, a inclusão, a promoção da vida como um todo e o combate a todo e qualquer tipo de discriminação. Então, vida longa para o Sarau. Obrigado, né, a todos os componentes que fazem parte do Sarau, né, essa equipe de trabalho coordenado pelo professor Cleiton. Agradeço a Gisele por essa parceria, a Luísa, a Liene, que são as bolsistas, o Felipe, a professora Diane, né, então agradeço muito, né, por estar presente nesse maravilhoso projeto. Vida longa para todos nós. Beijos. Maluzinha, querida, a gente que te agradece também, né, e é muito importante, assim, enfatizar isso que a Maluza está trazendo, só queria falar também em nome do Sarau, assim, né, a Maluzinha também faz parte da equipe do Sarau, né, dizer isso também, que quando ela falou da equipe, ela também está ali junto e faz parte, né, e essas ações que a gente tem feito, assim, elas são desdobramentos, são frutos de um processo educativo que a gente tem passado enquanto alunos, enquanto servidores no campus, né. Então, assim, a gente tem tantos trabalhos que a gente vem fazendo há um bom tempo com o NAF, né, que é o Núcleo de Ações Afirmativas, que agora está se desmembrando em outros núcleos, né, tomando outras formas, mas que, enfim, ainda estava organizado dessa forma em 2020. Também a Gisele, né, que está ali com a câmerazinha fechada, que fez uma série já de oficinas e de projetos, né, como esta mesmo, né, Gisele? Projetos de educação antirracista, também um outro projeto de literatura para ter voz, né? Então, te agradecer também, Gisele, pela tua presença no nosso campus e dizer, né, que isso é fruto também, né? A forma que a gente tem feito, que a gente tem trilhado esses caminhos, são frutos de todo esse processo, né? Tudo é formação, assim, né? Fica à vontade, se quiser, mas senão a gente dá uma palavrinha. Então tá. Então, gente, assim, para dar início, então, à nossa segunda / terceira, né? Porque na oficina passada foram 2 pessoas falando de um assunto
simultaneamente, né, falando sobre quadrinhos, falando sobre a arte gráfica, né, sobre o cotidiano na arte gráfica. Nessa oficina, então, agora, passo a palavra para a Luísa, para ela apresentar, então, a nossa convidada desta tarde, desta noite. Então, boa noite, gente. A convidada para o nosso sarau, né, para a nossa oficina de hoje, como o Cleiton falou, então, é a Pamela Amaro. Ela é atriz, cantora, musicista e arte educadora porto-alegrense. Ela é jovem ativista negra, se destacando no teatro e na música. Pesquisadora, graduou-se em teatro, licenciatura e se tornou mestra em educação, com sua dissertação intitulada Sarar, Sopapar, Aquilombar. O sarau como experiência educativa da comunidade negra em Porto Alegre, ambas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Entre 2017 e 2019, ela realizou a produção do seu primeiro EP solo, chamado Veneno do Café, e foi o samba que a tornou conhecida como compositora. Sua escrita que aborda o feminismo, o amor, a luta antirracista e a ancestralidade africana. Ela integra o grupo musical Três Marias, com o qual lançará o disco Não Se Cala. E na carreira de atriz, participou de importantes grupos teatrais e atuou em musicais como Lupe, o musical Uma Vida em Estado de Paixão. E hoje, a Pamela está aqui para partilhar conosco um pouco da sua trajetória artística e as contribuições dos saraus nesse caminho. Então, seja bem-vinda, Pamela. Muito obrigada. Eu fico até emocionada de ouvir esse release na tua voz, Luísa. Como é bom a gente ser recebida por pelos nossos pares, né? E ao mesmo tempo eu agradeço, pensei comigo aqui, Olorum do pé, né? Agradeço a Deus por ter podido ter feito tanta coisa boa e positiva através da arte, porque vejo a arte como uma forma muito revolucionária, muito transformadora. A arte é um espaço onde a gente mexe com o coração, mexe com a cabeça, a gente reflete, a gente é muito tocado pela arte. E eu sou uma pessoa muito apaixonada pelas coisas que faço, né, nesse meio artístico. Eu quero agradecer, desejar boas-vindas a todos que estão aí nessa noite com a gente, agradecer ao Cleiton pelo convite de estar aqui partilhando um pouquinho dessa experiência tão gostosa que é o Sopapo Poético. Eu vou estar contando hoje com vocês, pessoal, um pouquinho dessa pesquisa. O título do nosso encontro até é para falar sobre o sarau e a influência do sarau na formação artística, né? Mas isso é decorrência dessa pesquisa que se chamou Sarar, Sopapar, Aquilombar. O sarau como experiência educativa da comunidade negra em Porto Alegre. Eu gosto muito desses três verbos, porque eles são três verbos que eu descobri nessa pesquisa, que era a tríade do sarau. O sarau é um espaço de sarar. Quem trouxe essa ideia tão bonita foi o escritor Cuti, um escritor paulista, poeta. E ele falou que no sarau a gente podia, né, nos sanar algumas dores, curar, elevar a nossa energia, né, e que ela é um espaço de cura. E realmente, quando a gente trabalha com a poesia, quando a gente trabalha com a escrita, a gente elabora uma série de processos aí que estão guardadinhos dentro da gente, quando vê a poesia tá lá escoando uma série de sensações e colocando o nosso posicionamento no mundo. Então, é isso, o sarau é um espaço para que a gente possa sarar coletivamente, né, as nossas chagas aí. Sopapar, né? Essa palavra sopapar, ela vem do próprio nome do sopapo poético, que é um sarau inspirado no tambor de sopapo. Sopapo é um grande tambor que foi
reinventado aqui em Pelotas, aqui no sul, pelos africanos que aqui estiveram, né, trabalhando na condição de escravizados. E quando a gente criou o Sarau Sopapo Poético, a gente queria homenagear e queria se referenciar nos elementos, nas contribuições. Contribuição eu acho uma palavra que é pouco, porque a presença tanto africana quanto indígena aqui. Mas a gente queria, enfim, se referenciar naquilo que o Sul tinha, né, de africano. Então o sopapo era um elemento, um tambor que representava muito isso. E aí depois que a gente viu que se a gente pensasse a palavra sopapar, e aí pensar sopapo pode ser tanto tambor, quanto pode ser um soco, né? Sopapo também é um soco, é um sopapo, vou te dar um sopapo. Não é tão usado, né? Mas tem esse significado também. E muitas vezes na roda de poesia, algumas performances a gente sentia como um soco. Um soco, um sopapo. Era um sopapo no racismo, era um sopapo no machismo, era um sopapo em uma série aí de violências que alguns grupos convivem cotidianamente. Então, alguns poemas tinham essa combatência. E a gente viu que era importante sopapar. Que assim como a gente tem poesias que são mais brandas e um pouco mais assim acalentadoras, tem outras que são para nos fazer levantar da cadeira mesmo, é para desconfortar também, é para a gente se sentir assim desestabilizado. E aí sopapar também é combater, né? A gente traga esse verbo para isso. E o aquilombar traz essa ideia dessa necessidade da gente estar junto e de criar estratégias de uma sociedade melhor, né, de se conviver a partir do aquilombamento, né, que né, os quilombos foram estratégias, né, que os africanos tiveram aqui e com a ajuda de indígenas também e também de outras etnias, para que a gente pudesse romper com o Estado, romper com o que estava dado ali, que era um caminho político que não era o nosso, né? A gente poderia construir um Estado livre, um Estado com outras regras. E aquilombar, a gente percebeu que o sarau era um espaço de aquilombamento, porque a gente juntava a comunidade e ali naquelas 2 horas mensais a gente fazia a nossa lei, sabe? Ali era um momento que não tem a instituição, não tem ela até está presente, né? Mas eu digo assim, naquelas 2 horas, aquele território simbólico que a gente cria através do sarau, ele é nosso. Então ali, por exemplo, a gente criou uma regra que se tu fores para a roda, tu vai ler uma poesia de um autor negro ou de uma autora negra. Porque a gente via que outros saraus não tinham esse espaço, esse tempo, espaço específico para essas questões. Eram poucos os espaços em que essas poesias podiam ser colocadas. Então a gente viu que... E ali esse aquilombar, esse estar junto, era uma coisa que nos fortalecia. Eu dizia, inclusive, que ir para o sarau... O sopapo, ele acontece, no caso, né, a gente está em pandemia, não está acontecendo, mas antes da pandemia ele acontecia uma vez ao mês, na última terça-feira de cada mês. Eu esperava todo mês para chegar naquela última terça-feira e ali era uma injeção de ânimo, né? Agora, nesse contexto que a gente está falando de vacina, cara, era uma injeção de ânimo, estar no sarau era para a gente retomar forças e voltar para o mundo e voltar para as coisas, enfim, porque era especial. E aí essa pesquisa, ela surge do meu lugar, assim, de alguém que vivencia. Então eu não vejo o sarau como objeto de pesquisa, porque esse termo é muito comum, né, dentro da academia, né? Qual é o teu objeto de pesquisa? Todos nós ali somos sujeitos de pesquisa. É interessante mudar essa lógica, porque toda pesquisa, por mais que eu seja a pessoa que está ali buscando fazê-la, as pessoas que contribuíram com seus depoimentos, elas são os sujeitos da pesquisa. Nada aconteceria sem esse sarau. E o fato de eu estar dentro do sarau também faz com que o meu olhar sobre esse processo não seja um olhar distanciado. É um olhar muito próximo. Não podemos passar.
Se vocês quiserem, gente, ir conversando, a gente pode. Eu vou falando, mas não sei se vocês quiserem ir interagindo comigo, fazer perguntas durante. É super tranquilo, porque como vocês produzem também o sarau, o Sol e a Lua, depois eu também quero saber o nome de vocês, o que, que vocês fazem para a gente poder trocar ideia sobre ambos saraus, né? O que, que a gente pode estar trocando de figurinha também. Então fiquem à vontade aí para comentar e a gente dialogar. Então, tá na hora, meu amigo, antes que você esqueça, de mandar para todo mundo o que você tem nessa cabeça. Tá na hora, meu amigo, antes que você esqueça, de mandar para todo mundo o que você tem nessa cabeça. Tá na hora, meu amigo, antes que você esqueça, de mandar para todo mundo o que você tem. Tá na hora de dizer a verdade, de abrir seu peito e cantar bem alto para toda a cidade ouvir. Tá na hora de dizer a verdade, de abrir seu peito e cantar bem alto para toda a cidade ouvir. Tá na hora, meu amigo, antes que você esqueça, de mandar para todo mundo que você tem nessa cabeça. Tá na hora, meu amigo, antes que você esqueça, dá para todo mundo que você tem. Na cabeça tem um chapéu, em cima das abas tem o céu, que é tão bonito. Na cabeça tem um chapéu, em cima das abas tem o céu, que é tão bonito. Tá na hora, meu amigo, antes que você esqueça, de mandar para todo mundo que você tem nessa cabeça. Então a roda é isso, é a hora da gente botar na roda de poesia o que a gente tem nessa cabeça. Dá para dançar, dá para contar, dá para recitar, mostrar uma música. Então tudo que está ali guardadinho no bolso, no caderno, que a gente tinha vergonha de mostrar, a gente vai lá para o sarau e dizer, tá na hora, bora botar na roda isso aí, chega de guardar. Então essa música, ela é a primeira canção que a gente canta para abrir o sarau. Porque o sarau, ele é todo motivado pela música. A música conduz tudo. E aí essa música é do Bedeu, é um samba, é um swing, que é uma... Vocês, quem é mais jovem, assim, pode procurar Bedeu no YouTube. É um sucesso essa música. E... Pamela, não Oi. querendo te atrapalhar, mas agora eu botei ele no chat, né? Que eu lembrei dessa música e essa música me lembra a infância. Conta aí pra nós. As minhas irmãs ouviam quando eu era criança, né? Bom, a minha família é toda pagodeira, né? Aqui a gente adora um pagode, né? E aí as minhas irmãs escutavam muito swing quando eram mais novas, assim. Aí até hoje a gente não escuta tanto que nem antes, mas eu me lembrei dessa música agora. Obrigada. Que maravilha. Quem mais lembrou dessa música aí? Tem mais alguém que conhece esse som? Mais alguém? Porque essa música, ela, enfim, também aqui em casa a família sempre ouviu muito swing, samba rock, né? E a banda Pau Brasil. Também somos aqui uma família de sambistas e pagodeiros e meus irmãos frequentavam Satélite Prontidão, Banda Sem Comentários, né? Esses territórios negros da cidade. Claro que eu estou falando aqui, né, gente, de um lugar de Porto Alegre. Imagino que muitos de vocês, né, possam ser de Alvorada. Mas, enfim, essa música, ela é uma música que nos alegra dentro do sarau e ela abre essa possibilidade aí da gente não guardar os nossos pensamentos, né, as nossas criações. Podemos seguir. Isso aí, gente. Qualquer coisa, vamos conversando. O pessoal está interagindo no chat ali também, ó. Eu tô vendo aqui as mensagens, elas vêm vindo rapidinho, né? Se eu esquecer alguém, tu me lê daí, Cleiton. Tá. E aí, gente, eu vou tentar, assim, não ser muito... Eu espero não ser muito acadêmica no sentido, assim, de ter uma fala meio difícil, que eu não gosto muito disso. Eu prefiro ser bem, assim, que a gente consiga conversar de boas, né? Mas o Sopapo, quando eu entrei para fazer o mestrado na área da educação, eu vi que o sarau, ele era um espaço não escolar, que ele era um espaço não institucionalizado. E que, às vezes, a gente olhava para esses espaços
não com a mesma potência que se olha para a escola ou para a própria universidade. Porque às vezes a impressão que a gente tem é que a gente só aprende na escola ou só aprende dentro da universidade, que lá são os espaços de construção do conhecimento. E aí, a partir do sarau, o pano de fundo dessa pesquisa é dizer que a gente, fora desses espaços institucionais, a gente constrói espaços educativos muito potentes. E o sarau, uma roda de poesia, um slam que se faça na esquina, na encruzilhada da sua rua, são espaços educativos muito potentes, exatamente porque eles estão livres de tutelas, né? Eles estão... há a possibilidade de tu construir um espaço autônomo mesmo, né? Então, isso é muito bom. E o sarau, a gente viu que ele tinha, então, ele se relacionava com a ideia da educação das relações étnico-raciais. Porque o Sopapo, ele é basicamente um sarau negro. Algumas pessoas olham, como assim um sarau negro? Quer dizer que existe sarau branco, sarau indígena e tal. Quando a gente fala de um sarau negro, a gente está querendo dizer que o sarau ele é produzido por pessoas negras e voltado para a comunidade negra. Exatamente porque a gente sentia a necessidade desse espaço. Aí eu conto um caso que é só para exemplificar, né? Tenho uma colega do Sopapo, né, organizadora, que quando colocava as suas poesias, que traziam as questões da negritude, né, ela se orgulhava de ser uma mulher negra, ou ela combatia o racismo, e ela colocava isso em outros saraus, ditos, vamos dizer assim, saraus, enfim, não com essa temática, né, ela se sentia, como é que eu posso dizer, censurada, porque ela foi colocar uma poesia que falava sobre o orgulho dela ser negra num livro, e essa poesia ela foi censurada, foi cortada a palavra negro da poesia dela. E aí isso, né, isso foi uma grande falta de respeito, né? Você mexer na autoria de uma pessoa e cortar uma palavra da poesia dela a sua visão, assim. Então a gente, enfim, é um exemplo para dizer que a gente precisava de um lugar onde a gente pudesse se sentir à vontade. E a educação das relações étnico-raciais é isso, educar para relações étnico-raciais é construir um novo projeto de sociedade, né? Realmente mais democrático, fazer com que os outros grupos étnico-raciais se sintam valorizados dentro dos espaços com a sua história, entendeu? Olhar para a história do negro no Brasil e ver que não é só um processo, não é só ser escravo, não é só dor, não é só lamento. Pelo contrário, com o sarau a gente tenta modificar esses estereótipos da dor. Nem tudo nós não nascemos para sofrer, não, e para viver lamuriando. E não trabalhamos com essa perspectiva, que é uma perspectiva que o olhar dos estereótipos racistas colocaram sobre nós, né? Geralmente tem muita dor envolvida. Não quer dizer que o racismo não provoque esse impacto, né? O racismo dói, sim, mas é para trazer que a gente vai falar no sarau de vários temas. Vários temas. Vai se falar de amor, vai se falar de política, vai se falar das atualidades no Brasil, mas tudo a partir do olhar da pessoa negra. E pessoas negras diversas. Também não é um espaço para a gente dizer que o negro é assim, o negro é assado. Não. Nós somos complexos. Então, tem uma das qualidades que eu digo do sarau é que ali se encontram pessoas de tudo que é tipo de frente, de movimento, tanto pessoas que se colocam como militantes, como pessoas que não se colocam dentro da militância, mas que estão exercendo, né, digo assim, são pessoas em movimento autônomo, né? Tem pessoas que, uma das coisas que eu adoro no sarau, né, gente que chegou, por exemplo, usando o seu cabelo alisado e não deu uns 4 meses, estava usando o seu cabelo natural, né, fortalecendo o seu black, porque viu nos seus pares ali, né, que era uma beleza a ser mostrada, né. Então, nesse slide, eu digo que os objetivos, então, da ERE é a valorização e a positivação de identidades, histórias e culturas negras, que é o que o sarau vai fazer. Ele vai valorizar e ele vai positivar as nossas identidades. E um outro conceito que a gente trabalha é da professora Nilma Lino Gomes,
que fez no ano de 2017, lançou um livro chamado Movimento Negro Educador. É muito legal esse livro, eu indico para a leitura, porque é uma ideia que a professora Nilma traz, dizendo que os espaços do movimento negro são espaços de construção do conhecimento, onde ali a gente pode estar se inspirando para construir epistemologias negras, né? E eu sou da primeira turma de cotistas da pós-graduação em educação na URGS, né? Não falo isso, eu digo isso com alegria, né? E eu sei que todo ano, dentro da universidade, a gente precisa estar reafirmando o quanto essa luta é necessária, né? E poder falar desse lugar, ser pesquisadora negra dentro de um espaço de uma universidade que não tem professores negros, ou tem muito poucos, né? E é um espaço de formação do conhecimento, é fundamental que a gente traga as nossas referências. E eu lembro que quando iniciei lá a pesquisa, também eu e outros cotistas enfrentamos aquelas falas de alguns professores que achavam que as nossas pesquisas não iam ter, enfim, uma legitimidade, uma qualidade. E não é verdade. Agora, em 10 de março desse ano, a gente vai estar publicando um livro com os artigos das pesquisas, né, dos cotistas pretos de pós lá da URGS, e com base nessa ideia do movimento negro educador. E aí eu trago que aqui a Associação Negra de Cultura do Rio Grande do Sul é uma organização que faz parte que produz o Sarau Papo Poético, e está ligada também à continuidade do Grupo Palmares, que historicamente é um grupo do professor Oliveira Silveira, que é o grupo que institucionalizou, lutou pelo Dia da Consciência Negra, pelo 20 de novembro, que começou, né, essa data do 20 de novembro, a pesquisa dessa data começou aqui no Rio Grande do Sul, pelo Grupo Palmares. E a Associação Negra de Cultura, ela é então uma continuidade, né, desse histórico do Grupo Palmares. Então nós seguimos aí o legado de Oliveira Silveira. Podemos passar. Não é só papo. Então a gente diz que a pesquisa, então tudo isso que está aqui eu acho que eu já comentei. Ela vai abordar o sarau então como uma experiência educativa. Vai falar dos encontros artísticos e culturais realizados desde 2012 pelo Sarau Sopapo Poético, Ponto Negro da Poesia, em Porto Alegre. Destaca a potência, a visibilidade, a positivação das culturas negras e as produções intelectuais da sua comunidade. A gente está sempre em roda, então vocês vão ver que um dos formatos do sarau mesmo é estar em roda, conduzidos pelo tambor, pela música, e aí tem um varal de poesias, às vezes tem poesias nas cadeiras também, a pessoa pega a poesia e vai para o centro da roda declamar. Pode passar, por favor. Saraus negros e africanidades. Aqui eu falo um pouquinho que a gente teve referências de outros saraus, né? Nos anos 2000 teve um boom de saraus pelo Brasil todo. Então tem alguns que são parceiros nossos e são inspirações. O primeiro deles é o Sarau Bem Black, que é um sarau de Salvador, produzido pelo coletivo do Nelson Maca, que é o Blacktude. Outros saraus é a Coperifa, o Sarau Elo da Corrente, do Michel Iacchini, Sarau no Quintal, do Aquins Quintê. E então são saraus periféricos, né? Esses saraus até é interessante de perceber que alguns saraus na periferia eles são feitos em bares. O nosso é dentro do CRN, que é o Centro de Referência do Negro, que é um espaço, uma casa. Então o contexto é diferente. Em Porto Alegre, a gente teve algumas outras iniciativas depois do Sopapo Poético, né? Tivemos algumas iniciativas que foi o Sarau Carolina de Jesus, o Sambaral, que foi um sarau dentro da universidade. Tinha a roda de samba, depois sarau. Não, primeiro sarau, depois roda de samba. O Pegada Preta e o Sarau Pretagô. Sarau Pretagô, produzido por um grupo de teatro de atores negros aqui de Porto Alegre.
E aí eu trago também a ideia da educação como uma prática de africanidades. Africanidades aqui é entendida como as heranças africanas, né? A partir da professora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva. Ela trabalha muito com esse conceito de africanidades, né? Então são as heranças que nós trazemos no nosso cotidiano, né? Que são heranças africanas e que vão ser valorizadas e ressignificadas ali no sarau. A própria questão, por exemplo, de alguns valores ali no sarau que aparecem, por exemplo, a corporalidade, não se tem vergonha de dançar na roda, né? Pelo contrário, a gente se estimula a dançar, um corpo que comunica, né? A gente tinha alguns saraus, assim, até se for pensar, olhando historicamente, o sarau que a gente tem, assim, dos salões nobres são saraus de outras referências, assim, não tinha essa, parece que a relação com a leitura parece uma coisa tão silenciosa e mais contida, e ali no sarau não, ali a gente, até o tambor tem essa função também de provocar, né, eu digo, a agitação dos nossos corpos, né. Pode passar, por favor, Cleiton. A pergunta que eu fiz na pesquisa, né, pessoal, foi: como que o sarau transmite atitudes, posturas e valores negros diaspóricos, né? A partir da experiência educativa que enxergo no sarau, quais as percepções, quais os efeitos, quais as transformações possíveis nas trajetórias de pessoas negras com diferentes graus de participação no sarau. Então eu quis me perguntar o que o sarau impactou na vida de algumas pessoas. Algumas que eram produtoras do sarau e outras que eram participantes. Pode passar, por favor. O objetivo é falar, né, defender as artes negras como um espaço, né, um conhecimento e emancipação, né, como esse espaço para emancipar, para que a gente tenha, enfim, um olhar humanizado, né, para a nossa própria história. E ele destaca a roda de poesia, então, como experiência educativa e um espaço de criação, de recriação das nossas africanidades. Gente, alguma pergunta por aqui? Alguma contribuição? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero. Bora. Muito legal conhecer, né, um pouquinho. Agora a gente vai assistir o vídeo, acho que só tem que mudar ali também, né? Mas muito legal também de ficar pensando, enquanto tu fala assim, né, toda essa relação com o corpo, com o lugar, com a roda, assim, né? A gente tem, na experiência que a gente tem do sarau do Sol e da Lua, é um sarau muito novo, assim, né? Muito faz esse seria o segundo ano que a gente tem ele como projeto, o ano passado, né? Mas a gente já faz ele há algum tempo, assim, e ele surge de um ensaio coletivo, né? Que os estudantes estavam ensaiando, a gente estava ensaiando para tocar num festival, e então ele surgiu a partir da música. Só que daí ele já surge também, tem uma história, né? Ele surge num palco, mais direcional, assim, né? Tá todo mundo enfileiradinho, é diferente, assim, essa relação, né? Mas o quanto a gente tentou em vários momentos mudar o palco de lugar ou tentar fazer com outros instrumentos mais aconchegantes, assim, enfim, pensando assim em possibilidades de relação e de como que é mais interessante essa coisa da roda, do círculo, né? Dessa questão circular, assim, onde não tem até, tu falava isso numa oficina que eu, né, participei contigo essa semana, não tem ninguém acima de mim, não tem ninguém abaixo de mim, não tem ninguém atrás, não tem ninguém... O círculo tem essa dimensão, né, da horizontalidade, da democracia, uma experiência, sei lá se a gente pode chamar de democrática, mas enfim. Enfim, pensando um pouco, tentando pensar um pouco assim, como essas experiências que a gente vai conhecendo também nos provocam a transformar e a mexer também nas experiências, né, que a gente tem, assim. E eu acho que tem muito legal o jeito também que tu percebe que deve ter muita contribuição também da tua formação do teatro, né? Que essa coisa do ocupar o lugar, do estar, assim, como eu acho legal, assim. E mais um comentário, mas também com relação a essa coisa do círculo, assim, né? Bom, tu sabe, Cleiton, que os primeiros saraus que nós fizemos, a gente, ali no CRN, a sala tinha um palco, ela tinha um degrau, tinha um palco, e as cadeiras estavam dispostas, assim,
como é que a gente pode dizer, eu chamo da quarta parede, né, que tu tem esse estilo palco italiano, né, e aí a gente começou fazendo assim, até porque o sarau, a primeira parte é por via de inscrição, né, as pessoas se inscrevem, tinha um caderninho, que alguém ficava com o caderninho, e aí a pessoa botava o seu nome no caderno, e aí a gente ia chamando o nome, a pessoa ia para o centro falar. Depois tinha a parte do convidado especial, que aí é geralmente um escritor, compositor, um cantor. E aí, só que a gente via que quando estava disposta desse formato mais ocidental, né, do palco e plateia, a gente via que era mais difícil das pessoas se colocarem, porque tinha que, enfim, essa questão da timidez, né? As pessoas tinham que subir no palco, ir lá falar e tal, parecia que tornava a coisa um pouco mais difícil de acessar. E aí depois a gente começou a ver, e até pensando nessa questão de africanizar a prática, né? E de tentar olhar, bom, mas será que é assim que a gente... será que é assim que os nossos ancestrais, nossos antepassados pensavam, né? Se tem a roda de samba, tem a roda de capoeira, tem a roda de jongo, por que não a roda da poesia, né? Por que não a roda de... Por que a relação com a leitura e com a literatura não vai ser em roda também? E aí a gente mudou. E no que a gente mudou, a gente viu que as pessoas se sentiam... Parece que tinha saído de um rito formal e foi para a informalidade. Mas é uma informalidade que solta mais as pessoas, sabe? E aí a gente viu que, bom, mesmo a pessoa assim que às vezes chegava na roda e dizia, gente, é a primeira vez que eu tô lendo aqui, é a primeira vez que tô um pouco nervoso, as pessoas falam, tô nervosa. Mas o acolhimento de tu estar cercado de pessoas, né? Por todos os lados, estar cercado de olhares. E também me parece que traz essa ideia de colocar a pessoa no centro da roda também faz ela desenvolver uma ideia de que ela é o centro. Eu acho que também é talvez um jogo pedagógico aí de trabalhar com essa ideia de a pessoa se colocar no centro da roda e ter a atenção voltada para ela e disso trabalhar um espaço de poder para aquela pessoa, para que ela desenvolva a sua voz, a sua postura, né? Eu acho que isso é uma prática interessante, porque até na escola, né? Quantos estudantes às vezes têm dificuldade com esse formato da sala de aula, tem que ir lá na frente falar, tem que ir lá na frente ler e fica meio assim, né? Então a gente foi vendo que era um exercício a roda, né? Para ir soltando algumas coisas e a gente ir se desprendendo desses medos, né? Vamos ver um pouquinho. Tenho que deixar meu áudio aberto, né? Daí Pode ser um pouquinho mesmo do vídeo, não sei se precisa ver tudo, mas é só para a galera ter uma noção. Eu aviso daí para. Pamela, eu sei que vou botar do início para ver se carregou um pouquinho, porque eu acho que ele tinha. Daquela outra vez eu fiz assim, né? Vamos ver se. É isso. O tambor tá batendo, tá replicando. O tambor tá batendo, tá replicando. São que foi o Senhor, o tambor tá chamando. São que foi o Senhor, o tambor tá chamando.
Tá na hora, meu amigo, antes que você esqueça, te mandava todo mundo que você tem nessa cabeça. Tá na hora, meu amigo, antes que você esqueça, te mandava todo mundo que você tem. Tá na hora, meu amigo, antes que você esqueça, te mandava todo mundo que você tem na cabeça. Tá na hora, meu amigo, antes que você esqueça, te mandava todo mundo que você tem. Tá na hora de dizer a verdade, já vi teu peito e já tá bem alto, toda a cidade ouvindo. Tá na hora de dizer a verdade, já vi teu peito e não tá bem alto. Eu quero ouvir. Tá na hora, meu amigo, antes que você esqueça, te mandava todo mundo que você tem essa cabeça. Tá na hora, minha amiga, antes que você esqueça. Esse homem quer pegar nascimento, seguro homem. Saudades de uma aglomeração, né, meu povo? Bah, quando eu olho esses vídeos eu fico assim, ó, gente, pensar que isso é proibido hoje. Peraí, que entrou um cavaquinho aqui. Oba, vai terminar em samba. E aí, pessoal, o que vocês sentiram aí? Teve gente dizendo que estava arrepiada, outro falou agora a Gislaine, não, falou que eu não lembro o nome, desculpe, que o tambor... Gisele falou que o tambor é da negritude, né? Sim, que é muito característico da negritude brasileira, né? E que você não vê em algumas outras diásporas, né? Você vê muito presente numa diáspora negra no Brasil, mas você não vai ver essa mesma expressão numa diáspora estadunidense, né? Sim. Aqui a gente tem assim, né? O tambor é um orixá. O tambor é como faz parte é quase uma pessoa respeitada, tanto que a gente entra na roda. No sarau a gente não tem essa prática, mas eu vejo que em outras manifestações do jongo, tu entra na roda, tu sauda o tambor, né? Tambor que é um instrumento de Xangô. E é muito importante, ele faz toda a comunicação, assim. E eu acho interessante também, né, conectando ao que o Cleiton tinha comentado antes, cada sarau ele vai nascer do seu jeitinho também, né? Tipo, isso é muito legal, a história de cada sarau e como que tu vai compreendendo as necessidades de cada sarau, né? Então, são coisas assim que a gente vai entendendo. Por exemplo, o fato de eu gostar de tocar tambor e tocar tambor, eu contribuí com isso, né? Daqui a pouco vai ter alguma pessoa em outro coletivo que vai ter um outro instrumento, enfim, enfim, cada um coloca aquilo que pode acrescentar, né? E vai engrandecendo. Mas com certeza o tambor ele faz hoje em dia a gente não consegue ver o sopapo, porque ele já carrega o nome de um tambor, né? Que é o sopapo. Vocês viram ali no vídeo, para quem não, em algum momento não tenha visto o sopapo, é aquele tambor amarelo que estava ali, grandão, tem um som de trovão. Então, assim, o sopapo tem que estar, o tambor de Maçambique tem que estar. Essa cantiga que a gente canta, o tambor tá batendo, tá repinicando, são teus poetas que o tambor tá chamando, a gente se inspirou na cantiga do Maçambique de Osório, que é da tradição do Maçambique, das festas da Nossa Senhora do Rosário. E aí, só que lá eles cantam, o tambor tá batendo, tá repinicando, são teus dançantes, oi senhor, que o tambor tá chamando. Mas como a gente está chamando poetas na roda e como vocês podem perceber, o sarau é quase que um rito, né? A gente traz uma ritualidade para ele.
Ele começa com a mais velha do nosso grupo fazendo uma saudação aos ancestrais, aos orixás, pedindo que a noite seja uma noite, né, com a bênção deles. Ela sempre traz uma mensagem espiritualizada maravilhosa. A gente pede licença, aí toca-se o tambor. Então, e como eu comentei com vocês, né, tem pessoas de tudo que é frente, né, de movimentos ou não de militância, né. Mas o mais interessante que eu digo assim, ó, quando o sarau para formação artística, assim, eu sinto que nesse sarau, por exemplo, a compositora Pamela foi fortalecida ali, porque tem um colega, o Mamal de Castro, que ele aparece ali na roda, ele tinha uma pasta de poesias escritas, e ele foi para a roda de poesia e tal, começou a mostrar as poesias dele ali, e uma vez no final de um sarau ele me lançou uma poesia e disse, Pamela, se tu puder musicar, eu vou ficar muito feliz e tal. E foi a primeira parceria nossa. Ele se tornou compositor de sambas, hoje em dia já ganhou vários festivais de samba enredo em escolas de samba, mas ele se tornou compositor a partir dessa conexão que a gente estabeleceu ali, dele me dando uma poesia dele para eu musicar, e eu musiquei. Hoje em dia a gente tem várias músicas juntos. Assim, então, assim, isso é uma coisa que eu falava também nessa semana, num outro encontro, a importância da comunidade, a importância de um coletivo, a importância de um tempo, espaço onde pessoas recebem os teus dons, recebem, acolhem as tuas contribuições. E aí a Sobon Fussomé fala, né, se tu não tem um lugar, ou se tu não tem pessoas que recebam, que estejam abertas e dispostas a receber os teus dons, tu não é ouvido. As pessoas tu precisa desse fortalecimento. Então, assim, é que nem esse espaço mesmo. Como é que vai surgir a Pamela pesquisadora se não tiver um grupo, um coletivo que quer ouvir a Pamela pesquisadora, que quer saber o que a Pamela andou estudando ali para compartilhar? Então, toda vez que a gente convida uma pessoa para que ela contribua com algo que ela tem, a gente está sendo uma rede, a gente está sendo a gente está adentrando essa comunidade que recebe essa pessoa. Então, provavelmente, o Sarau do Sol e da Lua, ele é essa comunidade que é aí dentro do IFE, né? Daqui a pouco, sei lá, estou aqui supondo, né? Uma pessoa que sai de uma aula, né, cansada, teve um dia lá complicado, ela vai para o sarau e ela tem um momento descontraído, tem um momento de prazer, tem um momento, né, que ela se relaciona com o conhecimento de uma outra forma, e ali ela pode estar também colocando as participações dela, algo que surgiu na sala de aula vira uma canção, vira uma poesia, vira um comentário, como aquilo é elaborado no sarau, enfim. Então, é muito potente, né, gente? É muito legal. Eu tô para encerrar, assim, agora eu tô cuidando aqui o tempo também para não me estender, para que a gente possa conversar um pouco sobre as experiências do próprio sarau do Sol e da Lua. Tem mais acho que umas 2 informações assim que eu queria trazer sobre o sopapo, que é o seguinte: vocês viram que tem a parte, apareceu ali no vídeo, o grupo das crianças, né? Porque tem o sopapinho. Porque a ideia do sopapinho surgiu porque a gente, como o sarau ele acontece à noite, entre as 20 horas e 10 da noite, a colega, uma das fundadoras, a Vera Lopes, disse assim, bom, e as mães, né? E aquelas mães que trabalham o dia todo, querem curtir um momento do sarau e não tem aonde deixar seus filhos, como é que faz? E aí, não, traz os filhos e a gente vai ter um espaço especial lá para as crianças, para que elas possam estar tendo uma atividade, porque a gente entende que talvez o sarau seja meio, né, cansativo para elas, enfim, não tá ali dentro do mesmo período cognitivo, enfim. Aí as crianças tem uma sala, tem educadoras, né, especializadas, vão desenvolver atividades, e o sopapinho se tornou, até tem colegas que têm pesquisas sobre infância negra a partir do sopapinho, porque ali a criança já vai se fortalecendo vendo outros pares, né, outras crianças negras, porque muitas vezes, você sabe, né, às vezes a criança negra que está numa escola particular, ela é minoria. Então ela ela não se enxerga dentro da sala de aula. Eu tenho esse histórico. Estudei em colégio particular, mas era eu e mais 2, 3 pretos dentro da minha turma. Então,
estar entre os seus pares faz diferença, porque daí eu vejo lá que nem muitas crianças viam outras crianças com cabelo black, outras crianças, e aí já chegava em casa, nossa mãe, tu viu a menina, a minha coleguinha também usa o cabelo como eu, também, e aí vai se fortalecendo o seu subjetivo, né? Então o Supapinho também é uma... E no final do sarau, as crianças vêm para o sarau e elas comentam e contam o que elas aprenderam, quais as atividades. Algumas declamam, tem umas assim que já estão assim voando na declamação. Então o Supapinho é uma coisa importante também, uma coisa não, é um espaço fundamental, é um projeto dentro do sarau que trabalha a educação das relações étnico-raciais. E tem uma feira também, gente, tem uma feira afro que junta empreendedores, aí tem, né, comes e bebes, tem roupas, tem acessórios, tem livros, tem cadernos, tem de tudo, os empreendedores estão à volta da feira vendendo, então assim, eu digo que o sarau ele é polivalente, assim, assim como o racismo tem vários braços, né, o racismo, o racismo estrutural, né? Ele nos destrói de várias maneiras. O Supapo combate também de várias maneiras, porque economicamente tu vai contribuir com a economia criativa de um empreendedor, tu vai fortalecer a criança, tu vai fortalecer o escritor que está começando a escrever e aquele que já tem livros publicados. Então, realmente é um espaço que a gente sente muita falta, né? Com essa pandemia, assim, sente muita falta de estar dentro dele. E, encerrando, eu acho interessante falar um pouco da ideia de literatura negra também, que é a literatura negro-brasileira, ela surge, é um conceito que o Kuti traz. O Kuti é um poeta do grupo Quilomboje, um grupo de produção literária de São Paulo. E esse termo literatura negro-brasileira ele utiliza, né, para dizer que a gente vai escrever a partir de um outro lugar, que não é a mesma coisa, né, a gente ser tema de uma poesia e que é outra coisa a gente ser, né, o sujeito da sua própria poesia. A nossa subjetividade ali ela já, né, se declara a partir desse lugar do ser negro no Brasil, de trazer elementos culturais da cultura africana. Então isso também existe um corpus literário também, né? Não é uma coisa que se faz assim. Existem, como é que eu posso dizer, critérios, marcos dessa literatura, né? Depois eu vou encerrar declamando algumas poesias, né? Cantando algumas canções. Mas eu acho que é isso. Eu quero abrir para a gente conversar. Já estava pensando, já assim, estou encerrando, não. Bora conversar. Pessoal, e aí vamos lá, quem se sente provocado aí, eu sei que o pessoal está escrevendo bastante aqui, quem quiser abrir aí, ó, porque eu sei que tem todo mundo aqui, de alguma forma ou de outra, quer dizer, todo mundo não, acho, mas a grande maioria já passou pelo sarau de algum jeito ou de outro, assim, no sarau, né, do Sol e da Lua. Então, se alguém quiser fazer uma partilha, a Manu colocou ali um momento de encontro e fortalecimento, né? Se alguém quiser partilhar um pouco como é que foi, como é que é para si, assim, a participação ali no sarau também, para a gente partilhar para a Pamela. Eu posso falar, então. Deixa eu ver se eu fecho a porta do quarto, porque a minha mãe está falando com meu irmão e minha mãe fala de um jeito muito parecido com a filha, sabe? Falando muito alto. Eu sou a professora Gisele Pamela, desde já parabenizar pelo trabalho lindo que vocês fazem, que você faz, pela sua pesquisa. A poeta Lília Rocha já esteve lá no IFE também, apresentando uma performance lá, e ela falou muito do Supapo, que ela também faz parte, né? E foi assim que eu conheci o Supapo, e eu nunca consegui ir, porque é sempre na noite que eu estou dando aula no IFE. É sempre às terças à noite, e sempre terça-noite eu estou dando aula. Mas, enfim, assim, eu acho que o espaço do sarau, a gente até comentou ali no chat, é um espaço de salvamento, né? É aquele momento que joga uma boia de salvação
para esses momentos que a gente tem vivido, né, desde 2018 até antes, né? Bom, vamos lá escancarar desde o golpe, né, que nós estamos vivendo, que é um momento em que a gente vê todas as nossas ambições acadêmicas, pessoais, de justiça social, de equidade, e a gente vê se desfazendo, né? A gente vê a gente só regredindo. E muitos ataques à educação pública, principalmente. E aí o sarau se coloca como aquele espaço do náufrago, né? É aquele momento que a gente se segura para continuar resistindo, para continuar respirando, para continuar acreditando, para continuar tendo esperança de que todo o nosso trabalho, toda a nossa caminhada, né? Toda a caminhada que foi feita antes de nós vale a pena, né? Que todo aquele caminho vale a pena. Então, eu sempre digo que a arte ela é uma maneira de nos salvar, ela é uma espécie de salvação. E quando a gente relaciona a arte, as questões da negritude, a questão do antirracismo, as questões do periférico, do subalterno, da reação à subalternidade, isso faz com que esse fôlego do sarau seja ainda mais forte, né? Nós que estamos nessa luta antirracista, nós que estamos nessa luta pela justiça racial e social, o espaço da arte é um espaço necessário e mais do que necessário, ele é essencial para a gente continuar de pé, para a gente continuar acreditando, para a gente continuar caminhando, para a gente não desistir. Então, assim, eu acho que a tua pesquisa é maravilhosa e dá força e fôlego para a gente do Sarau, Sol e da Lua continuar também nas nossas batalhas cotidianas em prol desse Brasil que a gente sonhou, que a gente chegou a visualizar e que agora parece cada vez mais distante de nós. Então, para mim é isso. Que maravilha, Gisele. Eu fico feliz de te ouvir. Força e muita arte para o Sarau do Sol e da Lua. Acredito que muitos estudantes aí vão se fortalecer e vão, enfim, até se descobrir, né? Um escritor, uma escritora, quantas transformações positivas pode ter um sarau, né? Eu desejo que vocês não parem jamais. Agora sou eu. Mas vai lá. Oi, Pamela, muito prazer. Eu te conheci há pouco tempo através de um amigo, né, que eu não conhecia o teu trabalho. Estou aqui encantada, adorei a tua pesquisa. Bom, meu nome é Ana Alexandra, eu sou uma das alunas do Instituto Federal, né, do curso subsequente, né, sou técnica em cuidado de idosos, também pelo IF de Alvorada. Nunca me apresentei assim no sarau, assim, fazer parte do palco, aquela coisa toda, nunca me apresentei, porque eu tenho um pouquinho de vergonha, assim, na hora bate nervosismo, daí eu desisto, eu prefiro não. Aí fico curtindo os colegas e os professores lá, cantando. E para mim essa palavra sarau, não só a palavra, mas também esse espaço de cultura, de música, de poesia, de arte, esse espaço de arte é uma novidade, né? Tanto para mim, eu acho que tanto para a população de Alvorada, né? Porque daí o IF chegou aqui já era uma novidade, né? E assim, quando teve o primeiro sarau lá, o pessoal se apresentando, e eu fiquei olhando assim, tipo, cara, isso aqui é uma escola, né? Como é que vai ter, né, esse espaço para cantar e tudo mais? Tem que ser... Porque é aquela coisa, né? A gente está tão sistematizado, tão enraizado na gente, aquela escola de todo mundo em fileirinha indiana, todo mundo sentadinho, o professor, aquela coisa toda, todo mundo quietinho. E aí vem o Instituto Federal e larga essa bomba num ótimo sentido, claro, falando, né? De sarau, essa novidade, essa coisa boa, e sim, isso vai transformando, vai nos dando fôlego, né, para persistir, né, para persistir tanto na nossa liberdade, né, tanto no fortalecimento de vínculo, né, e para mostrar para nós negros e não negros que nós não estamos sozinhos, né. Como diz a Emicida,
tudo que nós tem é nós. Ana, que bacana assim te ouvir. E é aquela coisa, né? A universidade ou esse espaço, ele é um espaço. Imagina quantas pessoas, né, trabalharam o dia todo, sabe? A gente sabe que é um corre, estudar é um corre, entendeu? E que a gente, eu acho que estudar e se formar é o sonho de muitos pais e de muitas mães, né, que desejam para os seus filhos que se formem, que tenham uma profissão. É aquela frase que ecoa na nossa mente, né? Minha filha, estuda, que o estudo ninguém te tira. E a gente sabe que é uma luta estudar e chegar no final e ser formado e de poder dizer, mãe, eu sou professora. A primeira vez que eu me senti com, digamos assim, com um prestígio foi quando um aluno me chamou de professora. Disse, Sora, professora. Foi quando olha, eu eu não sabia que ser chamada de professora eu me sentia coroada. Então, assim, e a gente sabe que é uma luta. Então, ter um sarau, um espaço dentro, assim, amolece, né, aqueles muros da universidade, esse jeito tão, tão duro que é o conhecimento, né, a forma como está colocada para nós, essa ocidentalização que deixa tudo tão racional, quando a gente sabe que a gente não é feito só de razão, a gente, né, o conhecimento, ele não... Aí que eu digo que o sarau, quando ele traz as africanidades, é para dizer que não, nem tudo né, pensar não é só cabeça, né, pensar é pensar com o corpo. E então com certeza, olha, eu acho que o sarau dentro da universidade, tu vê um lugar que pode ter alguém que olha assim, gente, pode até acharem assim, um bando de louco. Deixa que pensem, porque são esses loucos aí que, olha, tu sabe que eu decidi ser atriz por causa de entre aspas, um professor louco, entre aspas, que chegou na sala de aula quando eu tinha 16 anos lá no ensino médio, com um tambor debaixo do braço, cantando Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar. Ele entrou na aula no primeiro dia com um tambor debaixo, cubana debaixo, cantando essa música. Ele era o professor de sociologia. Esse professor incomodou todos os outros professores. Porque os professores diziam assim, mas que é isso, né? Um professor entrar com uma cubana debaixo do braço cantando Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Bom, ele mexeu com a estrutura das aulas, mas depois ele causou um desconforto nos outros professores, mas eu nunca me esqueço daquela aula dele, do professor Carlos, era uma aula de sociologia, que foi naquelas disciplinas das manhãs de sextas-feiras, eu com 16 anos eu fui descobrindo que a Pamela queria fazer arte, que a Pamela queria fazer teatro, que ela queria que a arte era um caminho, porque aquilo me tocou, me arrepiou. Então a gente sabe que a arte tem um poder muito grande. Então, assim, que pensem né, que esse preconceito, né, essa galera meio bolsonarista adora achar que arte é coisa para desocupado, não é construção de conhecimento. E a gente sabe, né, que é. Ah, que legal, gente. Fico feliz dessa troca. Vou lá, então. Ai, que legal ouvir, assim, eu tava pensando, né, que aula que a gente tá tendo, né, que espaço importante, né, e quanto a gente tá aprendendo. E aí fico lembrando e também recordando um pouco desse início da pandemia, lá no início do ano de 2020. Eu tô até meio perdida, porque a gente vai se perdendo um pouco nesse tempo que não acabou e não tá acabando, né, e o quanto o sarau foi o primeiro momento, eu acho, porque a gente estava naquela expectativa de que ia ser rápido, ia ser breve, que logo nós retornaríamos, né? Ainda naquela ideia mágica de que essas coisas iam passar rapidamente. E eu acho que o sarau, depois do coletivo, foram 2 espaços em que a gente, né, percebeu que não, olha, não vai passar tão rápido, então a gente precisa se encontrar. E eu acho que foi no primeiro sarau, assim, que a gente se encontrou. E aí foi assim um momento da gente se rever e aquilo assim deu um ânimo, assim, um respiro para a gente, né, seguir.
E, claro, eu acho que é isso, assim, muito diferente do que está pessoalmente, né? Eu acho que isso também é uma coisa, assim, muito forte, né? Não existe nenhuma experiência virtual que substitua a experiência do convívio, do olhar, do toque, do cheiro, do sentir. Isso faz muita falta, né? Muita falta mesmo. Mas, ao mesmo tempo, assim, por já ter um grupo constituído, assim, essa retomada, esse encontro, assim, eu vi daí, né? Eu lembro que naquele dia do primeiro sarau, eu e a Gisele, a gente escolheu um pedaço do trecho do mesmo livro, e daí até, né, só que ela escolheu um e eu escolhi outro pedaço, né, que era do Eduardo Galeano, O Mundo de Pernas para o Ar, alguma coisa assim. E foi muito legal, assim, ó, foi algo assim que nos... E aí, por isso também que esse poder da arte de unir, de mobilizar coisas, de sensibilizar, de usar outras linguagens, né? Isso é muito importante. Aí, quando a Gisele lembra o golpe, né? Quando tu fala da questão da sociologia, eu fico pensando, conversando com uma prof, que foi nossa prof de sociologia, inclusive no campus, ela falando que em Curitiba eles estão reduzindo os períodos de sociologia e filosofia, né? Porque não são importantes, e acrescentando os períodos de educação financeira, porque afinal de contas, a educação financeira não pode ser ensinada junto com a matemática, precisa de um componente específico que reduza outros, claro, que são menos importantes, para poder, né, enfim, formar as pessoas que entendam de matemática financeira para dar continuidade a esse projeto de destruição das vidas, né, que eu acho que é só assim que a gente consegue traduzir o que é esse momento que a gente está vivendo, né. Então, fico muito feliz também de fazer parte do Instituto Federal, de chegar num campus que é como Alvorada. Eu comecei em Júlio de Castilhos, que era um campus muito diferente do que é o campus Alvorada, e nesse campus de Alvorada ter um professor de música, ter uma professora de artes, né, a gente ter outras possibilidades, assim, porque no campus que eu vinha, que era um campus, assim, de muito mais tempo, a gente não tinha professor de música, e jamais teria, porque isso não é importante. O mais importante era outras coisas, né. Então, assim, agradecer muito por essa aula, por esse espaço, e, assim, é possível construir outras coisas para além da sala de aula, né? A gente, às vezes, fica... quando também iniciou a discussão sobre o ensino remoto e como fazer, e não sei, né? E aí, é isso, assim, tudo é bastante complicado, mas, assim, existem coisas para além do Moodle, que agora a gente está refém, para além, né, desses espaços, e a gente está... Eu acho que esse momento, por exemplo, é um que encerra essa semana muito bem, assim, né? E nos fortalece. Então, agradecer muito, muito, muito. Nossa, eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. Que demais. Eu não quero furar a fila, se tem alguém já que estava pensando em abrir a câmera, pode chegar na minha frente aí. Mas eu vou então. Oi, lá vou eu. Oi, gente, tudo bem? Karen. Tô aqui encantada, emocionadíssima, como sempre, né? Não pago imposto para chorar, ainda bem. Eu já conheço um pouquinho a Pamela, já vi ela no Salão de Atos e lá acho que no Nilo Feijó também. E admiro muito, assim, o trabalho dela. E vou jogar meu confete, assim, pro Sarau do Sol e da Lua, né? Porque foi uma experiência muito recente, assim, essa de compartilhar os meus escritos, de declamar em público. E a primeira, não foi a minha primeira experiência declamando em público, mas foi a primeira experiência em que eu tive uma reação emocional, assim, do público. Foi no Sarau do Sol e da Lua, que eu vi meus professores e as minhas colegas, assim, marejados, assim, e aquilo mexeu comigo muito, assim, mexe, né? É uma memória muito viva, assim, e acontece sempre que eu declamo no Sarau do Sol e da Lua, né? Sempre me emociono muito, muito porque tem essa conexão já sentimental e emocional muito grande, assim. Eu estou muito feliz de ver a Pamela aqui, estou achando maravilhosa, como sempre, admiro muito o trabalho. Já tinha ouvido falar desse trabalho, né, que tu fez, não sei se é uma tese, é um trabalho de conclusão, enfim. E tinha ouvido falar muito bem dele, assim, e poder ter um contato um pouquinho mais próximo, e eu vi também de ti, né, eu vi a tua voz colocando como é que foi e tem sido essa experiência, né, e como a Gisele e a Manu muito bem disseram, assim, o sarau é meio que uma boia, assim, cada vez mais, né, especialmente nesses tempos bicudos.
Era isso, só queria dizer que eu tô adorando, tô muito fã. Karen, obrigada. Gente, que maravilha, a gente vê, né, o quanto quem faz sarau aí como é que a gente pode dizer? Sarauzeiro, né? Como é que a gente pode se chamar, né? Os amantes do sarau. Tinha uma época que eu conversava com outras pessoas, né? Produtores de sarau, que a galera se chamava, em vez de mestre de cerimônia, mestre de sarau, que eram aqueles agitadores, né? A gente vai ter que criar um nome aí para essa turma de pessoas que adoram sarau e gostam de fazer sarau. Porque realmente quando tu traz, né, Karen, que né, teve uma emoção. Nossa, gente, no sopapo, assim, eu também não pago imposto para chorar. Olha o que eu já me lavei chorando nesse sarau, assim, ó. Porque tem algumas... Aliás, tem uma história muito linda, que é uma senhora, que de tanto ela ir no sarau, ela não sabia ler e escrever. Ela decidiu ler e escrever porque ela se prometeu que ela ia para a roda para poder ler uma frase. E ela foi. E ela disse no dia, cara, nesse dia, gente, imagina alguém chorando. Era eu. E era o sarau inteiro, porque ela chegou na roda, assim, ela abriu um papel e ela leu uma frase. E ela leu e disse assim, eu quis aprender a ler e escrever para chegar aqui na roda para dizer esse verso. Né? E, olha, e tem tantas histórias desses saraus, assim, sabe? E eu desejo, e eu imagino a quantidade de histórias, e que para quem vai fazendo, para quem está ali, né, nos bastidores organizando, a gente vai acumulando essas histórias que nos emocionam. E aí a gente começa a criar esse arcabouço, né? Tu lembra daquele sarau que teve a senhora, e aquele que teve a menina, e aí tu vai criando umas histórias, assim, que vão guardando, vai virando memória, e a gente vai vendo o quanto a arte pode, né, mover aí o mundo das pessoas. Eu tô aqui com um cavaquinho, gente. Eu não sei, quem sabe, se vocês, enquanto eu tocar, se vocês quiserem escolher uma poesia que vocês gostem, um escritor, ou até mesmo uma canção, cada um quiser escolher, pra gente ir pra prática, né, começar a fazer um sarau aqui também. Eu lembrei de uma música aqui que eu vou oferecer pro sarau. Talvez eu erre aqui um acorde que outro, mas o que vale é a intenção, né? Vamos ver. Estão ouvindo bem aí? O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e o mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. O mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente, o amor será eterno novamente. Tá aí, lembrei do sol e trouxe essa música do Nelson Cavaquinho, grande sambista. Que maravilhoso. Deixa eu falar assim, ó. Não sei, pá, mas tô te cortando também, se tu ia seguir aí na... Não, Eu falo muito, tem que me cortar. imagina que a gente já ficou com os olhos marejados também quando tu falou da história da senhora lá que
que queria ler uma frase, né? Imagina na hora, assim, né? E o pessoal tava assim, já dá vontade de chorar só de saber da história, né? Imagina presenciar isso, assim. Mas, é muito legal ouvir os colegas, né? Ouvir vocês também, assim, falando de como que... Porque a gente tem a experiência do sarau ali, inclusive o sarau do Sol e da Lua, né? Para quem não conhece, assim, ainda, para quem não sabe dessa história, a ideia é que eles sejam mais... Sempre foi, né? Mas a gente está se transformando muito, né? E cada vez aprendendo mais. E formando uma equipe, né? Que é muito maravilhoso, assim, né? Mas lá no início, como eu falei, ele surgiu de um ensaio aberto, então a gente ia apresentar num festival. Tá, antes de ir pro festival, o que vocês acham da gente fazer uma apresentação para os colegas aqui num intervalo aqui? Daí o pessoal apavorado, vamos lá. Aí a gente fez, e aí seguiu essa vontade, assim, juntou um pessoal na volta, as pessoas queriam, daí a gente, então vamos fazer um sarau. E aí assim a gente foi, e aí era um projeto de extensão que acabou nascendo um braço, e desse braço nasceu um projeto que é o sarau. E agora, assim, ele também, me parece, assim, que esse tempo agora de 2020, também de 2021, que parece que não é muito diferente de 2020, surge uma possibilidade de a gente refletir também, né, e trazer pessoas para discutir, debater com a gente, nos mostrar possibilidades, assim, como tu está fazendo, né. Então, a ideia era ser o mais amplo, assim. E aí, só que a gente tem aquele dilema, a gente tem alunos de manhã e alunos de noite. E como é que a gente chega nessa galera? Então, depois de um tempo, não, vamos fazer assim, então. O sarau vai ser o sarau do Sol e da Lua, né? Ele vai acontecer, às vezes, durante o período mais quente do ano, ele acontece no início, né? Acontece de noite, que está uma noite gostosa, no frio. Então, a gente joga ele para de manhã, então ele acontece durante a manhã, e depois, mais para o final do ano, então joga de novo para a noite. E por último, a gente tem vivido a experiência assim, de que o pessoal da noite não quer largar o sarau, né? Que eu acho que é o pessoal, né, Nara, Ana, é o pessoal que mais tem, assim, ó, grudado, assim, no sarau de uma forma tão gostosa, né? 2020, parte 2, né? De uma forma tão gostosa. Não toca no meu sarau. Olha aí, ó. A Karen também, que é o pessoal da noite, né? Eu lembro que quando eu era aluna, desculpa, professor, eu lembro que quando eu era aluna do Proeja, era à noite, né? Agora eu estudo na parte da tarde. E quando chegava assim, chegava 6h30, assim, mais ou menos, 6:45, eu tava chegando lá no IF, né? Eu saía do meu trabalho, vinha para casa, tomava meu banho, me arrumava e ia estudar. Aí chegando lá, você olha a música, né, parceira? Daí eu chegava lá, eles cantavam 1, 2 músicas, pronto, acabou. Eu, como assim? Eu recém cheguei, já acabou? Como assim? Aí depois o pessoal começou a vir mais pra noite. É isso, né? Então, era o início do ano, daí logo que começava a esfriar, a gente tá. Aí fica essa saudade, né? Um ano inteiro lá, frio de noite, sem sarau. Outra coisa também, há uma prevalência, assim, dos projetos acontecerem durante a manhã ou tarde, ou principalmente a tarde, né? E à noite a gente tem o Proeja, antes era só o Proeja, agora a gente tem pedagogia também. E claro, e outra coisa também que a gente percebeu, assim, o sarau, a gente começou a fazer alguma divulgação na comunidade, de ir atrás das pessoas, assim, e foi muito bonito de ver, assim, teve uma noite que encheu de crianças, assim, e as pessoas levaram cadeirinha de praia, chimarrão, sabe aquele pessoal que tu vê que trabalhou o dia inteiro, depois chega com o cabelinho lambidinho pro lado, assim, banho tomado, assim, chega pro sarau. Essa, para mim, foi uma das melhores, assim, noites, quando eu vi o pessoal ali tomando chimarrão e com cadeirinha de praia, assim. Foi uma das mais emocionantes, assim, que eu tenho para mim, guardados do sarau, essa lembrança. Então, um pouco, assim, da história também do sarau, né, do nosso sarau ali. A gente é visto de alguma forma e por alguns olhares, de uma forma não muito legítima. Isso é interessante também de partilhar, né, como que porque tem toda essa ideia, né, a Pamela comentou um pouco ali daquilo, quando a gente abriu para fazer um círculo e fazer de uma forma mais popular, automaticamente a visão mais ocidentalizada de arte, ela acaba deslegitimando e deixando assim, não, já não é mais arte, porque saiu do palco, desceu, pisou no chão. Não sei se como é que tu sente isso, como é que tu sentiu isso lá também, Pamela?
E outra coisa também que a gente faz é entre o intervalo, né? Então, assim, é entre o intervalo. A gente já chegou em ter experiências, assim, enfim, de a pessoa chegar assim, acabava 7:02, 7:01, ter alguém assim, ó, na beira do palco, assim. Aula, tem uma aula, né? Coisa séria agora, né? Então, assim, a gente transita um pouco nesse espaço da marginalidade, daquilo que é, não, o pessoal vai ficar, passou 5 minutos, o pessoal vai ficar. Então, assim, ter essa coisa do barulho, né? A arte no espaço, assim, ele realmente é um lugar que a gente tenta amolecer mesmo, assim, o ambiente. Não é fácil, porque a gente também é humano e a gente também pode se endurecer, né? Então, esse jogo, assim, então, assim, ouvir vocês, ouvir a Manu, a Gisele, a Maluz, a Karen, a Ana, todos vocês falando, assim, do sarau, amolece de novo, assim, né? Porque é importante a gente estar. Quantas vezes, assim, tava lá sem ânimo para montar, porque daí tinha isso, né? Monta tudo. Então, assim, começa uma hora antes, monta tudo e termina, sei, todo sujo de cabo e de não sei o que, não sei o que. Quantas vezes foi um estudante ou uma estudante que chegou lá, né? E a Luísa aqui, a Carol, outros estudantes que. E aí, Cleito, vai ter sarau? Vamos lá, daí. E é muito legal, assim, ter essa experiência. E outra coisa, só para fechar, assim, também, né? Que é essa relação horizontal, assim, né? A gente está fazendo o sarau com todo mundo, assim, e aí tem momentos que está em cima do palco alguém que é do setor terceirizado da limpeza, alguém que é professor, alguém que é aluno, técnico, alguém que é, assim, ter um lugar de quebra das hierarquias, assim, e aí o nosso sonho é esse lugar, assim, né, de quebrar a hierarquia, dar uma bagunçada. A gente não quer hierarquias, quanto mais a gente puder quebrar, assim. Sabe que eu ia perguntar para vocês quanto tempo que dura o sarau e se ele é microfone aberto, se a pessoa se inscreve na hora ou se tem uma inscrição antes, como é que funciona? Assim, ó, alguém quer responder? Posso? Tá. A gente tem desde o início sempre foi proposto ter microfone aberto. Com o tempo, assim, passou a ter algumas pessoas que começaram assim, no próximo sarau eu vou estar. Então a gente já meio que, mas nunca teve uma organização assim. Lá no ao vivo, lá no IF, né? A gente fez, bom, é até importante falar, a gente fez um sarau, só um parênteses, a gente fez um sarau especial com o coletivo Marielle Franco, que é o que a Manu citou, a gente fez um sarau no Gaúcho, que é um morador da comunidade ali, a gente estava planejando um sarau na padaria, a gente fez um sarau ambiental, que foi junto com o curso de meio ambiente, tem uma bagunça, assim, que a gente faz e tal. Sempre, em todos esses momentos, sempre microfone aberto, sempre, assim, sem inscrições. Depois de um tempo, começou a surgir isso que eu falei, né? Quando a gente mudou para o online, que aí foi isso que a Manu estava contando, né? A gente, vamos ter que fazer um encontro com o pessoal, vamos fazer. Daí a gente começou a fazer no Instagram mesmo, assim, chegava uma pessoa, daí chamava, convidava outra, e outra. Aí, à medida que foi passando, até foi muito, muito importante falar isso, foi uma estudante, né? Ela, do Grêmio Dandaras, né? Que é uma organização dos estudantes também, falou assim, olha, acho que era importante a gente ter interpretação de Libras. Daí a gente, então não dá para a gente fazer então mais no Instagram, porque só cabe uma janelinha do convidado e outra do... Daí, então a gente mudou para uma plataforma para fazer no Facebook. Aí a gente começou. Daí também, aí entra uma demanda do pessoal da Libras, né? Toda aquela espontaneidade que a gente tinha, que era isso, também, né, a gente não conseguia fazer isso se tornar de uma forma mais inclusiva, porque o pessoal precisava dos textos, das músicas, porque, né, fiquem à vontade também as gurias ali da Libras, se quiserem comentar isso também, porque é uma coisa, assim, que precisa de um estudo, né, toda uma área, assim, a questão poética, né, é uma área muito própria, assim, né, muito cheia de referências, e então precisa de um tempo, assim, porque a gente pede também, né, para o povo mandar lá. Fala, Liene. Eu já passo, daí assim, enfim, daí foi se tornando algo mais organizado no sentido de ter inscrições, assim, nesse período principalmente. Vai, Liene. Então, Pamela, prazer, eu sou a Liene, eu acompanho a parte das alunas e intérpretes do curso de Tradução e Interpretação do IF de Alvorada, e quando eu entrei para a equipe do Sarau foi por um convite de uma colega minha para ter acessibilidade no Sarau. E eu entrei só para quebrar um galho
E eu tô quebrando galho até hoje, agora eu sou bolsista do Sarau. E eu achei que eu não tivesse dom para interpretar Sarau. Eu disse, nossa, mas eu vou me quebrar, né? Foi um desafio muito novo para nós, porque nós somos uma equipe de 3 alunos. Eu, a Laís e o Marcelo. E no meio disso, a gente chamou uma professora para nos ajudar. Então, nós recebíamos, às vezes, os textos em cima da hora. E ficava nós 3 ali a tarde toda, quebrando a cabeça. Mas como eu vou fazer isso? Final da tarde, liga para a professora, tira a dúvida, constrói de novo. Chega na hora, a pessoa muda o texto, muda a poesia. E eu estudei a tarde toda. Então, foi um desafio muito novo para nós, alunos, que o campus do Sarau nos proporcionou. Essa vivência de levar acessibilidade a alguns amigos e alguns colegas surdos assistiam os saraus e nos davam feedback. E a gente ficava, nossa, tem gente assistindo a gente, de verdade. Nossa, eles estão entendendo. Então, foi uma experiência bem boa para o nosso sarau. O de vocês, por acaso, tem acessibilidade? Como é que funciona lá? A gente podia, uma hora, levar a equipe sarau daqui para lá, né, Sor? Sim, tem que acabar o ano de 2020. Liene, a gente fez também um sarau da comunidade surda, né? Acho que eu não sei se ela ouviu. Sim, nós tivemos palestrantes, comediantes, ator surdo, assim, foi muito bom. O protagonismo foi do Dia do Surdo. Nossa, foi muito bom, do Setembro Azul. Acho que foi o primeiro sarau que o IFE fez, que abraçou a causa e que deu protagonismo aos surdos. Tanto é que no Rio Grande do Sul, o Instituto Federal, a nível federal e gratuito, é o único que tem tradução e interpretação de Libras como técnico de seus cursos. Depois só tem o IFSC de Palhoça. Então, é uma coisa que só tem no nosso campus e que, às vezes, nós não valorizávamos. E nós temos doutores no nosso campus, doutoras surdas, no caso, que tem livros, várias produções que muita gente não conhecia e, através daquele sarau, teve visibilidade. Desculpa os latidos dos meus cachorros, gente. Oi, Liene. Realmente, assim, vejo essa questão de ter uma intérprete de Libras, assim como um diferencial do sarau de vocês. Nós, no Sopapo Poético, nós nunca tivemos. É interessante essa troca, para que a gente possa, quando voltar, né, aos saraus, ter intérprete de Libras, realmente. Assim como a gente também tem trocado algumas ideias assim sobre o que pode ser, né, reformulado, repensado, né? Essa é uma das questões. Eu acho que a acessibilidade tem sido uma questão que nos desafia, né, nos espaços, porque realmente nós que ouvimos, né, a gente tem um mundo feito para nós, né? Então a gente muitas vezes assim não atende isso, não se conecta, não se dá conta do quanto isso é urgente para que outras pessoas, imagina a quantidade de pessoas surdas que podem estar colocando uma poesia e como a gente tem para aprender também com essas pessoas que têm literaturas, né? Pensar uma literatura surda e esse espaço para isso. Então, tu traz essa contribuição hoje para a gente poder trazer para o sarau também, para o Sopapo, e vai ser um crescimento para o sarau. Eu não vejo outros saraus terem essa demanda da intérprete de Libras, então tá aí um grande aprendizado com vocês. Estava falando também sobre as inscrições, né? Que estava perguntando sobre inscrições, assim, a gente foi então se colocando assim, então priorizando a interpretação, né, a acessibilidade, e aí então deixando assim aquele lado mais espontâneo, né? Então assim que não nesse momento não dá muito para fazer. Acho que até no ao vivo é um pouco mais possível, e com o passar do tempo também, assim, com a própria imersão das intérpretes também, né, como a Liane partilha, assim, né, que ela
já é bem diferente, né, pelo que ela fala, assim, né, da relação de antes, assim, né, de insegurança, e agora acho que é muito mais, só vai, assim. Teve uma questão que tu trouxe, né, na tua fala, Cleiton, que era de romper com hierarquias. Eu acho que o sarau é muito propício para isso. A gente vê, por exemplo, ali no Supapo tem pessoas de várias idades, né? Então, assim, no caso de ter um sarau dentro do Instituto Federal também, eu acho que, né, quem trabalha, né, no setor, sei lá, terceirizado, poder também ter um espaço ali, sabe? Eu acho que toda forma de romper barreiras, né, são importantes, assim. Romper olhares, né, sobre as pessoas, gerar pontos de conexão. E essa questão que tu trouxe também, né, de gente que fica cobrando para que termine, porque tem horário, talvez agora isso que tu fala até me fez pensar, né, talvez na importância dessa pesquisa de dizer que esses espaços são um espaço de construção de conhecimento, né? E é tanto tão potente quanto a aula que está acontecendo lá dentro, tanto quanto, né? E, enfim, eu acho que também faz parte de educar o olhar dessas pessoas, educar o nosso olhar também, né? Da gente entender isso como algo super sério mesmo, e também ver que assim que nem tudo são flores, assim, no sentido de tem muito corre mesmo, né? Quando tu fala assim, às vezes chegar desanimado ou tem coisas a se fazer, tem um planejamento, enfim, faz parte. Mas realmente quando o sarau acontece, já aconteceu muito comigo de estar, né, vindo enfim, de um momento cheio de coisas, enfim, mas todo final de sarau, assim, por entender ele como um rito, terminava e eu pensava, bah, ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim, ainda bem que eu... Também tinha a correria da gente descer as cadeiras lá do CRN, que ficam as cadeiras em um andar e o sarau é em outro, aí tem que descer as cadeiras. Aí no final do sarau, a gente diz para as pessoas, cada um pegue a sua cadeira e suba, colabore com a gente. Aí a gente faz uma prática lá, um jogo, cada um vai passando a cadeira de mão em mão até chegar lá, que eu digo, modelo Fordismo aqui, um negócio assim que... Né, a gente criou uma fábrica aqui, modelo, é um jogo, né? Daí começa, vai passando a cadeira de plástico lá, de mão em mão, até ela chegar. E aí isso engaja as pessoas e no fim tem muita... Eu acho que tem muito de educação, tem muito de interação positiva, sabe? Não, ó, não sei se a Manu colocou ali, ó, enquanto tu falava, que tal convidar a Pamela para a formação pedagógica? Eu acho que assim, a gente pode fazer o convite formal depois, mas está feito o convite já. Eu acho que vai ter ideia, Manu, porque é isso, né? Como é que a gente mobiliza uma comunidade, né? E no caso lá a gente está trabalhando com uma comunidade que é de professores, de estudantes, né? Quer falar, Manu? Não? Eu acho que é isso, assim, mas seria muito, muito interessante mesmo, muito legal para trazer esse aspecto, né, dos outros espaços de aprendizagem, né, que a aprendizagem não está, isso precisa ser muito trabalhado, assim, porque parte de diversos olhares, de diversos lugares, assim, essa ideia de que o único espaço que existe conhecimento é dentro de uma sala de aula. E a gente, eu acho que tenta desconstruir isso muito bem no IF, lá no campus, mas nunca é o suficiente, né? Sempre tem uma coisa que produz outra ideia, né? E a gente tem que, eu acho que assim, ó, Pamela, se tu aceitar num futuro próximo, a gente fazer uma formação pedagógica falando desse espaço, né, do sarau como espaço de construção do conhecimento e todos, enfim, da tua apresentação, né? Dos teus... Olha, com todo prazer, eu acho que eu acho não, eu com certeza iria e participaria, porque é isso, tem que ser olhado como algo sério mesmo. Tem até, talvez seja interessante que a gente tenha esse embasamento, sabe? Porque quem olha de fora vai chamar como quiser, vai entender como quiser, mas quando a gente que está de dentro fazendo tem entendimento do que a gente está fazendo e tem pilar, né, tem base para isso, aí não tem.
Não tem como. Por exemplo, eu lembrei aqui de um conceito de uma africana, eu não me recordo o nome dela agora, e talvez eu não saiba, mesmo que eu recorde, eu não sei pronunciar, eu não vou falar errado assim, não sei, mas ela traz a ideia da cosmosensação, porque às vezes a gente fala da cosmovisão de mundo, como se a gente só visse o mundo, cosmovisão africana, cosmovisão europeia, cosmovisão, mas o entendimento do mundo não se dá só pela visão, ela vai trazer a ideia de cosmosensação, porque nós sentimos o mundo. E talvez o sarau seja um espaço de cosmosensação, de sentir o conhecimento, não só ver o conhecimento ou trabalhar o conhecimento a partir de outros sentidos. E aí quando a gente começa a se embasar e ter leituras tipo, de repente, ter uma troca de referencial de construção de conhecimento, e aí a Nilma também, acho, quando ela diz movimento negro educador, ela está partindo do movimento negro, mas a gente pode partir de outras frentes de luta para entender que esses espaços sociais, assim, são muito enriquecedores, né? Talvez a gente precise beber dessas fontes epistemológicas mesmo, porque daí a gente já tem a prática, aí a gente ganha um embasamento, e para aquele professor que tem um preconceito àquele movimento, ele já, quando se falar, ele já vai, olha, veja bem antes de criticar, porque, né, a gente tem base aqui, tem fundamento educacional por trás é uma metodologia. Maravilhoso. Pessoal, a gente vai se encaminhar para o final, né? Daí, antes da Pamela fazer o encerramento, a gente quer te ouvir mais uma vez, ou duas vezes, ou Pamela, porque, né, para a gente, né, também fizemos a propaganda dizendo que tinha partilhado a tua arte, vamos fazer propaganda enganosa, não, mas brincadeiras à parte, assim, mas então, assim, que bom poder te ter aqui, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite também, né, e também falar algumas coisas que são importantes de serem ditas, assim, né? A gente tem o financiamento interno, né, do apoio à extensão, né, incentivo e apoio à extensão. Então, a Pamela é uma artista, ela está sendo contratada como uma artista, a gente está tendo essa oportunidade de fazer, aprendendo alguns caminhos, né, se desdobrando, né, Manu, a gente fez algumas coisas aí tentando, enfim, um trabalho gigante, assim, o pessoal da equipe também sabe, né, a gente está acompanhando de perto, assim, tudo isso, mas que vale muito, assim, e que a gente consiga construir, descobrir cada vez mais esses caminhos para ter, né, pessoas que a gente realmente quer que estejam próximas, assim, e valorizar a arte, né, valorizar a arte passa por isso, né, também. Então, assim, dizer tudo isso, agradecer às gurias, né, a Liene, da nossa equipe, e a Juliana, que está aqui também, que é a intérprete do campus, né, pela presença, pela disponibilidade também, toda a nossa equipe, todo mundo que veio, que participou, que não nos conhecia e que já passou por aqui, né, agora, não sei se eu não consigo ver todo mundo aqui, mas... E também convidar para as próximas, assim, né, na próxima semana a gente vai ter uma pessoa muito especial, né, duas pessoas muito especiais, mas uma delas está aqui com a gente, que é a Karen, né? Então, é um incentivo também, né, Karen? A gente que partilha contigo, assim, e estava junto lá com os olhos lacrimejados contigo. A Karen tem uma peculiaridade, Pamela, que tu bem traz aqui, que é o supapo, né? Às vezes a Karen vem e dá um supapo, assim, na gente. e, enfim... Mas é com carinho. Mas é com carinho, é um supapinho, tá? A Karen e o Janove, né? Então, o Janove que tem toda uma trajetória no slam, a Karen também, né, Karen? De participação no slam, mas, enfim. Daí, na semana que vem, então, vai ser na sexta, né? Dia 5. Dia 5. Então, todo mundo convidado, também para ajudar na divulgação, tá, pessoal? A gente já está com o cardzinho ali, depois a gente manda para todo mundo divulgar. Pamela está convidada também, quem quiser divulgar para quem, né, fica à vontade. Eu acho que é isso. Venham. Venham, exato. Não sei se se eu estou esquecendo, gente, de mais alguma coisa aqui, eu acho que é isso, né? Então, se alguém tiver alguma coisa, fica à vontade aí, mas eu passo então para a Pamela para a gente fazer
tuas considerações finais, e tua arte, e tudo contigo. Maravilha, gente. Então, agradeço a oportunidade dessa troca, de poder falar um pouquinho dessa experiência bonita que é o Sarau. Foi muito bom mesmo, foi uma grande troca. Estou muito grata. Eu separei 3 canções aqui para fazer, que são de autoria minha, porque, né, o Sarau, como falei, começou a me fortalecer, fortaleceu também a compositora, né? E aí vou seguir bem como tá ali para as meninas, eu sei que tem artista também que muda tudo, né? Isso aí, olha, o que a Eliane falou, eu fiquei, pior que eu já vivenciei isso. Estudar um repertório, daí chega na hora, o artista, o cantor, muda as músicas. Eu, estudei aquela harmonia ali. Mas gurias, vou seguir o que tá ali no slide, tá? Então, a primeira música é Colo de Mãe. É uma canção que eu fiz para minha mãe, é um partido alto, que no samba, na linha do samba, o partido alto, ele tem refrões circulares, assim, né? Chama na palma da mão, aquela coisa toda. Vamos ver. Colo de Mãe diz assim: chorei no colo de mamãe e o pranto sossegou, sorri no colo de mamãe, a alegria fecundou. Chorei no colo de mamãe e o pranto sossegou, sorri no colo de mamãe, a alegria fecundou. Vem cá, vou te dar uma benção, minha filha. Tem fé que teu santo vai te ajudar. Eu ajoelhei a noite inteira, vi teu corpo lá na areia, cantando pras ondas balançar. Fiquei preocupada com tua ausência, não aguento essa distância. Vem pra cá, vem comigo morar. Mamãe, é que eu encontrei meu caminho, tô sonhando e fazendo meu ninho. Passarinho precisa voar. Eu agradeço o calor desse teu abraço, me acompanha por onde eu passo, eu não fujo do teu olhar. Chorei no colo de mamãe, e o pranto sossegou, sorri no colo de mamãe, a alegria fecundou. Chorei no colo de mamãe, e o pranto sossegou, sorri no colo de mamãe, a alegria fecundou. Aí. O cuidado da minha poesia eu ganhei foi de mãe, mulher de pôr reparo nas coisas e de assuntar a vida. A brandura da minha fala, na violência dos meus ditos, eu ganhei de mãe, mulher prenhe de dizeres fecundados na boca do mundo. É de mãe todo o meu riso, vem dela todo o meu ganho, mulher sapiência, Iabá. Do fogo tirava água, do pranto criava consolo. É de mãe esse meio riso, dado para esconder a alegria inteira. E essa fé desconfiada, pois quando se anda descalço, cada dedo olha a estrada. Foi mãe que me dessegou para os cantos milagreiros do mundo, apontando-me o fogo disfarçado em cinzas e a agulha do tempo movendo do palheiro. Foi mãe que me ensinou, insisto, a fazer da palavra artifício, arte e ofício, do meu canto, da minha fala. Minha mãe, minha rainha, leva meu canto pro rio. Deixa doce o meu verso e meu samba de dar arrepio. Me ajude na missão de levar a poesia. O que faço com amor, nem o santo desconfia. Vou me banhar nas águas de uma cachoeira. Eu, graciosa mãe, anda guerreira, venha em minha defesa e alodê, dona da beleza. Vou me banhar nas águas de uma cachoeira.
graciosa mãe, panda guerreira, venha em minha defesa, e alodê, dona da beleza. Pra chegar nesse terreiro, tem que ter fé na natureza e um canto de alegria, que eu não canto pra tristeza. O mel que Oxum me deu é ouro na minha voz, e o meu choro de menina desagou na sua voz. Vou me banhar nas águas de uma cachoeira, e eu, graciosa mãe, panda guerreira, venha em minha defesa, e alodê, dona da beleza. Vou me banhar nas águas de uma cachoeira, e eu, graciosa mãe, panda guerreira, venha em minha defesa, e alodê, dona da beleza, e alodê, dona da beleza, e alodê, dona da beleza. A poesia que eu declamei é De Mãe, é uma poesia da Conceição Evaristo. A primeira música, Colo de Mãe, que é a que eu fiz para minha mãe, a segunda é Pedido ao Oxum, também é uma música que eu fiz para essa orixá que eu tanto louvo, que é essa do amor, da amabilidade, né, que é a dona da minha cabeça. Eu agradeço a ela toda a doçura que ela me dá para eu, né, levar a vida com amabilidade, né? Mas com força também, né? Cachoeira é uma força danada. Gente, eu tenho mais uma aqui para me despedir. Tudo bem por aí? Seguram mais uma? Eu acho que sim. Eu queria deixar só a Karen fazer o convite. Karen, tem condições de fazer o convite da próxima? Ah, peraí. Eu tenho. Então, Tem condições. recém me recompus. Então, na próxima sexta-feira, dia 5, eu vou ter a honra, né, e o prazer de dividir essa oficina com o Janove, que é um poeta, um escritor e um historiador a quem eu admiro muito, assim. Fiquei muito feliz com o convite, assim, por fazer parte do Sarau do Sol e da Lua, de todos os modos, né, de tudo que é lado, de tudo que é jeito. Então é isso, gente, venham. A gente vai falar sobre produções literárias e as nossas narrativas pretas, sobre o prejuízo que é nós termos as nossas narrativas sempre colocadas por pessoas brancas, e os equívocos e os estereótipos, e como isso tudo reforça o racismo, e as saídas que a gente tem para isso, né? Onde é que estão os escritores pretos? A gente espera vocês, então, na sexta que vem, mesmo bate-canal, mesmo bate-horário. Maravilha. Então eu me despeço com essa que chama Nunca Canto Só. Cheguei no samba agora, mas antes chegou vovó, e por isso eu peço a benção, porque eu nunca canto só. Cheguei no samba agora, mas antes chegou vovó, e por isso eu peço a benção, porque eu nunca canto só. Nunca canto só, eu sou neta de Dona Mabilha, que tocava violão pra sustentar sua família. Preta velha benzedeira, cuidou bem de vovô. Quando eu sei de onde eu vim, sei também pra onde eu vou. Cheguei no samba agora, mas antes chegou vovó, e por isso eu peço a benção, porque eu nunca canto só. Cheguei no samba agora, mas antes chegou vovó, e por isso eu peço a benção, porque eu nunca canto só. Nunca canto só, eu sou neta do velho Tupã, que ainda toca um cavaco, desse bamba eu sou fã.
Perguntei a ele um dia o que me deixava de herança. As cordas do meu cavaco é o que eu te deixo, criança. Cheguei no samba agora, mas antes chegou vovó. E por isso eu peço a benção, porque eu nunca canto só. Mas eu cheguei no samba agora, mas antes chegou vovó. E por isso eu peço a benção, porque eu nunca canto só. Nunca canto só, canto com a Juvelina, canto com Zila Machado e canta junto Clementina. Peço a benção às pastoras, que são água de beber, são a fonte que não seca e não deixa o samba morrer. Isso aí, gente. Viva o samba! Como vocês podem perceber, eu gosto muito de um samba, muito de um partido alto. Acho que combinou para nossa sexta-feira, né? Amei, amei! E viva e fica o convite aí para vocês. Quem ainda não me acompanha nas redes sociais, eu tenho um perfil ali no Instagram. Ali eu divulgo quando tenho apresentações. Esse ano vou estar preparando um disco autoral para colocar as músicas, né? Contemplada para poder produzir esse disco. Então, quem quiser, vai ser fico super feliz assim de ter vocês acompanhando o trabalho e fica o meu beijo no coração de todos vocês. Bastante axé, muita força para o Sarau do Sol e da Lua, para os professores que têm esse propósito tão incrível e responsável, né, de transformar a vida das pessoas através do conhecimento. A todos vocês, um grande beijo, bom final de semana, viu? Vamos tirar uma fotinho! Gratidão, Pamela. Obrigado, Pamela. Obrigado, povo. Vamos para a foto. Eu posso tirar aqui. Bora. Deixa eu me ajeitar aqui. Passar minha Mary Kay. Aê! Gente, Maravilhoso. Que massa, que massa. que coisa boa. Uma ótima sexta-feira, sábado, domingo, final de semana para todo mundo, gente. Renovados aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Sarada. Até que vem. Até a próxima, pessoal. Diga tchau, Lilica. Tem que parar de gravar aqui, né?